Hoje, por exemplo, nesse encontro nacional de comunicação, na fase paranaense, eu tive conhecimento que o nosso famoso jornal Estadão de São Paulo hoje é propriedade do Banco Itaú. E dizem lá os jornalistas que o pessoal do banco examina os editoriais e as matérias antes de serem publicadas. É uma parada dura. Mas eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que nós temos a obrigação de enfrentar esse processo. Tão dura que nessa reunião aqui de Brasília, esta semana, a imprensa procurou minimizar, assim como a direção do PMDB procurou boicotar. A direção num erro brutal, né? Porque eles deviam admitir essa diversidade e discutir. O Temer é meu amigo pessoal, não há nenhuma oposição radical em relação a pessoas. Nós estamos pedindo um espaço para discutir um programa e para transformar o partido na ferramenta de mudança do Brasil. O PMDB tem uma capilaridade enorme, ele existe em todos os municípios brasileiros, ele é composto pela base, por pequenos empresários, por trabalhadores. O PMDB, na sua tiragem original, naquele estatuto que foi feito pelo Lessa, Sim. pelo Mangabeira, pelo Luciano Coutinho, na época do Ulisses Guimarães, se definia, e até hoje está definido, como partido desligado do grande capital, o partido das classes populares. Mas esse grande partido das classes populares foi resumido a um jantar no Palácio da Alvorada. E lá resolveu-se tudo por esse grande partido. Como é que foi aquilo? Pior do que isso, ele está resumido a um partido congressual. O PMDB, ultimamente, é uma rocha na manutenção da sua posição. Pode mudar o governo, mas ele não muda. Ele continua aderido ao governo. Mas não só o PMDB. Esse é um fenômeno de quase todos os partidos. É em função das tais emendas, dos favores que os deputados conseguem com a liberação de emendas. Eles não se preocupam mais com uma visão holística, com a política global do país. Eles estão exclusivamente preocupados com o seu emprego na Câmara e no Senado, com a sua reeleição. Então, eles estão aderidos ao governo em função das emendas. A qualquer governo. A qualquer governo, qualquer que seja o governo. Você veja, na minha reunião de ontem, alguns deputados do Paraná, que são meus amigos pessoais, não foram. Eles podiam ter ido lá para me prestigiar, afinal eu ajudei na eleição deles, trabalhando para o partido no Paraná, e podiam até ter ido para dizer que não concordavam, que achavam que nós tínhamos que partir logo para discutir uma coligação em troca de empregos e não em troca de uma visão programática. Não foram por quê? Porque eles estão esperando liberação de emendas. Porque, na verdade, eles são o que existe de mais radicalmente contra o PT no Paraná. Eles odeiam o PT, a briga local é brutal e, de repente, querem me fazer acreditar que estão a favor de uma coligação com o PT. Não, estão a favor da liberação das suas emendas e isto é de uma imoralidade absoluta. Eu não quero usar o verbo chantagem, mas não há por parte, então, do governo federal, do Palácio do Planalto, uma pressão sobre os deputados, senão não libera a verba. Quer dizer, não mexe com a candidatura do Requião, senão não vão ter a verba liberada. Não seja tão malvado, Chagas. Há uma chantagem institucional, não é por parte do governo do PT, é um jogo ao qual o Brasil se acostumou. É esse modelo nosso que permite que essas coisas ocorram. Se nós não tivéssemos essas emendas, se um orçamento fosse aprovado em cima de um planejamento de designação de recursos e não desse varejo sórdido de negociação e já entre os empreiteiros tentando colocar uma verba para uma obra, oferecendo remunerações, eu digo isso com tranquilidade, porque todo mundo no Brasil sabe que esse modelo funciona assim. É este o problema. O problema é do modelo. Ao problema do Arrudinha aqui. Voltaremos ao problema do Arruda daqui a pouco. Mas eu insisto na pergunta. Aquele jantar no Palácio da Alvorada exprimiu o PMDB? Quer dizer, foram lá o Michel e outros... Mas não foi o partido que esteve lá. Não foi esse partido... Eles falaram pelo partido. Não foi esse partido que em 24 reuniões estaduais decidiu pela candidatura própria. Não foi nem o partido institucional.
Outro dia o Berzoini declarou, eu só converso com o PMDB a nível institucional. Então, ele tem que pedir para a gente convocar uma convenção, porque sequer a executiva nacional do partido foi convidada para o jantar. O Eduardo Pio Moreira, presidente do diretório de Santa Catarina, segundo vice-presidente do PMDB, não soube da reunião, ninguém sabia. Foi uma reunião de parlamentares muito interessados na liberação de emendas. E eu não estou dizendo isso do ponto de vista de uma condenação absoluta. Isto é uma falha do sistema. Isso ocorreu no governo do Fernando Henrique, ocorreu anteriormente e continua ocorrendo agora para a desgraça de nós brasileiros. Veja bem, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer uma coligação com o partido, mas uma coligação programática, uma coligação que valorize o projeto nacional, uma coligação que com clareza diga que não se conversa mais sobre Banco Central independente, que tudo tem que estar subordinado ao interesse da nação. O Adam Smith, segundo os seus contestadores, na época do George Washington, presidente da República dos Estados Unidos, começando pelo seu ministro da Fazenda, que foi comandante de pelotão na Guerra da Independência, o Alexander Palmer, dizia que o Adam Smith era um funcionário da Companhia das Índias, que tinha o monopólio do comércio do mundo e que propunha, então, a liberalização econômica de uma forma absoluta. Ora, era funcionário, mas era brilhante. Então, ele escreveu A Riqueza das Nações e sobre a única coisa que ele não falava era sobre a visão nacional. Ele falava sobre a visão individual, onde a livre concorrência é interessante, e com uma visão cosmopolita, uma visão geral do mundo que não levava em consideração, Chagas, as características peculiares de cada país. Nenhuma diferença de cultura, de nível de desenvolvimento econômico. Então havia a necessidade absoluta do país se proteger para crescer e poder concorrer com os outros em igualdade de condições. E daí o Alexander Hamilton, em 1880, manda uma mensagem para o Congresso norte-americano. Era um tratado sobre manufaturas. Rapaz, o texto é brilhante e você lendo Alexander Hamilton e depois os outros defensores da economia nacional norte-americana, como Friedrich List e o Henry Carey, você verifica a precariedade desses papas da economia da atualidade. Nenhuma semelhança, governador, entre o Adam Smith e o Adam Meirelles? Eu acho que é a mesma coisa. Mas, do ponto de vista ideal de países em igualdade de desenvolvimento intelectual e econômico, a teoria da riqueza das nações é perfeita, mas ela esqueceu a diversidade. E o Meirelles, hoje, eu li no Globo há uns dias atrás, estavam propondo a abertura do Brasil para a banca internacional, ou seja, no momento em que o capital financeiro quebra o mundo, o planeta Terra, eles estão propondo a entrega do Brasil para os bancos. E nós estamos vivendo um juro absurdo. Os bancos brasileiros, na crise, continuam batendo recordes de lucratividade e comprando jornais, comprando e dominando a comunicação. Valha-nos a Paraná Educativa, um espaço de liberdade patrocinado pelo povo do Paraná. Governador, o país tem um presidente da República que deve saber, tanto até mais do que o senhor, dessa realidade. Não faz nada? Eu acho que tem feito muito. As políticas sociais do Lula são interessantes, a política externa é positiva, mas como dizia o Albert Camus, o homem é ele e a sua circunstância. A circunstância levou o Lula a alguns condicionamentos e limitações. O que nós estamos propondo hoje é eliminar estas limitações num passo a mais no governo do Lula, que eu considero muito bom. Eu tenho considerado, e tenho dito algumas vezes em entrevistas como essa, que o Lula é o nosso intelectual orgânico das classes populares, na visão gramsciana. Ele é o homem que sente como sente o operário, ele vem de uma extração muito humilde, e pensa e propõe e milita em favor das classes populares. No passado, mas favorece as elites. Mas tem um compromisso circunstancial com o capital financeiro que tem que ser rompido. E daí você me pergunta, fica com quem? Com a Dilma ou com Serra, se não for candidato, no quadro de hoje? Isso pode evoluir, pode ser completamente diferente. E eu digo a você que, pela composição mais à esquerda do PT,
pelo entorno da candidata, eu sou amigo pessoal da Dilma e do Serra, eu seria